Vamos ler aqui uma passagem que está em 1 Pedro 4,10, que vai dizer o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que este versículo está falando? Que cada um que ele é chamado para uma missão dentro da igreja, né, ele tem uma missão. E que missão é essa? Usar o dom que ele recebeu de Deus para a edificação da igreja. E deixando claro que o dom não é algo que a própria pessoa escolhe, como Paulo vai explicar em Coríntios. Não. Quem escolhe o dom que vai dar a cada pessoa, Paulo diz que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem determina a quem ele vai dar o dom. Não é a pessoa chegar e dizer eu quero este dom. E é este dom que esta pessoa recebeu do Espírito Santo que ele tem o dever, né, de usar para a edificação da igreja. Só que o que está acontecendo? Existe no meio da igreja os que são levantados por Deus, esses têm sabedoria e têm direcionamento para poder saber apacentar as ovelhas com sabedoria, quer seja o pastor, quer seja o presbítero ou o diácono que fica ali no lugar do pastor quando ele está em outras congregações. Mas também existe, né, os outros líderes que são postos por homens e que por isso não têm o discernimento e não têm a sabedoria para poder apacentar e cuidar do rebanho. E isso faz com que aconteça, eles cometam muitos erros. E um dos erros é desrespeitar isso aqui que esta passagem bíblica ela vai dizer. Isso que Pedro ele vai dizer. Pedro vai dizer, cada um é obrigado a usar o dom que recebeu para a edificação da igreja. E o que é que os líderes que não têm sabedoria para apacentar o rebanho, mas estão à frente de um rebanho, ele faz? Ele quer que uma ovelha, né, seja obrigada a usar para a edificação da igreja um dom que ele não recebeu. Tem líder que sabe que a pessoa prega, um pregador ele quer que a pessoa louve. Outro só sabe louvar, ele quer que a pessoa pregue, não é assim. E aí, às vezes, a pessoa diz assim, não é fulano, mas eu não tenho dom para isso, né? Eu não tenho dom de louvar, não tenho dom de pregar, então eu iria usar na minha oportunidade o dom que eu tenho. E às vezes eles acham que isso é uma ignorância da pessoa, mas eles têm que entender que ninguém é chamado por Deus ou obrigado a exercer dentro da igreja um dom que esta pessoa não recebeu. Porque a ordem de Deus é para a pessoa exercer o dom que o Espírito Santo lhe deu. Aquele que tem o dom de orar, ora. O que tem o dom de pregar, prega. O que tem o dom de louvar, louva. Não existe isso de querer obrigar uma pessoa a exercer um dom que esta pessoa não tem. Esta pessoa não é obrigada a fazer isso. E é sobre isso que essa passagem ela está justamente falando, que cada um é chamado para usar para a edificação da igreja o dom que recebeu de Deus, não aquilo que um líder quer que a pessoa faça, porque ninguém é obrigado a exercer um dom que não tem. Né? Então, por que que isso acontece? Por falta de sabedoria. Tem muitas igrejas fechando, tem muitas pessoas saindo de dentro das igrejas porque não suporta ficar em uma igreja que as pessoas não têm sabedoria para apacentar o rebanho. Aí o que que acontece? Uma pessoa que ela tem um dom de louvar, ela ganha oportunidade para pregar. E aí aquela pessoa pega péssimo, porque ela não tem aquele dom. Ela não tem. Não tem como a pessoa exercer um dom que não tem. E a pessoa vai ficar comparando aquela pessoa que era para estar louvando, mas está pregando sem saber, porque recebeu essa oportunidade, eles vão ficar comparando com outro pregador que ganhou oportunidade para pregar porque é pregador.
E isso é uma injustiça, porque não tem como comparar uma pessoa que tem um dom para fazer uma coisa com uma pessoa que não tem este dom. O mesmo acontece no caso do louvor, né? Um pregador às vezes ganha oportunidade para louvar, aí o outro que tem um dom de louvar, louva. Aí as pessoas ficam comparando aquele que era para estar pregando, mas ganhou a oportunidade para louvar, com o outro que tem um dom de louvar. Aí fica comparando, nossa, este dali cantou bem, este não canta nada. É claro, ele não é cantor, ele não tem esse dom. Ele foi chamado para pregar a palavra. Então o lugar dele é pregando a palavra. O que louva não é para pregar a palavra, ele é para louvar a Deus. Por quê? Porque cada um é chamado para exercer o dom que recebeu. Ninguém é obrigado a exercer um dom que não recebeu. As pessoas às vezes fazem isso porque não querem deixar a oportunidade passar. Mas como eu falei, às vezes são ridicularizados porque eles ficam comparando a pessoa que tem um dom para fazer aquilo com a pessoa que não tem, mas que está fazendo simplesmente porque está se sentindo praticamente obrigada e constrangida diante da igreja a fazer. E isso é o quê? Falta de sabedoria dos líderes que estão à frente da obra. Porque um líder sábio, ele jamais vai mandar uma pessoa que ele sabe que não sabe louvar. Se ele sabe que aquela pessoa prega, ele vai dar oportunidade àquela pessoa para pregar. Do mesmo jeito ocorre com o que louva. Ele ganhará a oportunidade para louvar, porque aí cada um deve exercer o dom para o qual ele foi chamado. E não é um dom que a pessoa escolhe, é um dom que o Espírito Santo é quem escolhe. Tem muita gente que louva, gostaria de ter o dom da palavra, não tem. Tem muita gente que tem o dom da palavra, gostaria de louvar, não tem. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem escolhe, né? Então, existe isso por pura falta de sabedoria de muitas pessoas que estão à frente da obra e muitas vezes não conhecem nem mesmo a Bíblia e acaba aí, né, cometendo muitos erros, constrangendo as ovelhas, e isso faz com que muitas saiam, procure outra congregação, né, que esteja à frente líderes mais sábios, ou às vezes nem vá mais, às vezes acaba ali se tornando um desengrejado, mas isso também é por causa da igreja, que as pessoas não têm sabedoria para poder, não tem sabedoria para ensinar, não tem sabedoria para cuidar do rebanho.